Olá pessoal, vamos começar aqui mais um assunto. Hoje são razões trigonométricas no triângulo retângulo, certo? Então a gente vai estudar o seno, o cosseno e a tangente desse triângulo. Vamos começar aqui pelo seno. Qual a fórmula a gente usaria para calcular o seno de um ângulo, né? De um triângulo retângulo? Eu uso essa fórmula aqui, ó. O seno de A igual à medida do cateto oposto a esse ângulo A sobre a medida da hipotenusa, certo? Que eu posso escrever aqui dessa maneira, mais simples, que o seno de A é igual ao cateto oposto, uma abreviação aqui, sobre a hipotenusa, certo? Então, nós vamos usar essa fórmula para calcular o seno. Aqui eu trago um exemplo para vocês. Aqui eu quero calcular o seno. Então, vai ser o seno de A o seno de A igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Só escrevendo aqui a fórmula, né? Então, vou repetir o seno de A, que é o valor que eu quero encontrar. Aqui seria o meu cateto oposto a esse ângulo, né? Esse ângulo A. Então, o cateto oposto é esse aqui, né? 6, que vale 6. Sobre a hipotenusa. A hipotenusa desse triângulo aqui, a hipotenusa desse triângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Então, é esse aqui. 10, certo? Então, aqui, o que a gente pode fazer é só simplificar. Posso simplificar aqui por 2. Vai dar o seno de A igual a 3 sobre 5, certo? Então, esse seria o resultado. Vamos ver agora o cosseno do ângulo agudo. A fórmula que nós usamos é esta. O cosseno de A é igual à medida do cateto adjacente a este ângulo A sobre a medida da hipotenusa, que escrevendo mais simplificado ficaria assim: cosseno de A igual ao cateto adjacente, a abreviação, sobre a hipotenusa, certo? Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Primeiro, eu vou escrever aqui a fórmula, cosseno, eu quero calcular o cosseno. Cosseno de A sobre o cateto adjacente, não, igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, eu quero encontrar o cosseno de A, né? Então, quem seria, aqui é o meu ângulo A, né? Quem seria o cateto adjacente? Este aqui, certo? Este aqui, o cateto adjacente, esse aqui de baixo, que é 8. Não pode ser esse lado, porque esse lado aqui, ele é a hipotenusa, né? Sobre a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, a hipotenusa vale 10. Aqui o que nós podemos fazer também é simplificar por 2. Então, vai ficar o cosseno de A igual a 4 sobre 5, certo? Agora, vamos para a tangente do ângulo agudo. Essa tangente, a tangente de A é igual à medida do cateto oposto a esse ângulo A sobre a medida do cateto adjacente a esse ângulo A. Nós podemos escrever assim: tangente de A é igual
ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Tudo em relação a esse ângulo A. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho aqui, eu quero calcular a tangente. Então, vou escrever aqui a fórmula. Tangente de A é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, eu quero calcular a tangente de A. Quem seria o cateto oposto ao ângulo A? Esse aqui, né? 6. E o cateto adjacente é este aqui, 8. Então, o que nós podemos fazer aqui é simplificar também. Vai ficar dividido aqui por 2. Vai ficar 3 sobre 4, certo? Agora, nós vamos ver alguns ângulos comuns para se trabalhar nesse assunto de razões trigonométricas, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Eu trago aí para vocês uma tabela que tem as medidas de cada ângulo. Aqui, ó, o seno de 30 graus vale 1/2. Aí o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Então, essa tabela vai ser fundamental para o nosso estudo, certo? Então, vamos ver alguns exemplos em que se aplica essa tabela. Aí, agora, eu tenho que ver qual a fórmula eu vou usar, certo? Aqui eu tenho que ver qual a fórmula eu vou usar em cada triângulo desse. Então, primeiro eu vou tirar os elementos que eu tenho. Eu tenho aqui a hipotenusa, eu tenho o valor da hipotenusa, certo? Que vale, vou colocar aqui hipotenusa, que vale 26. E eu tenho também o ângulo aqui é 30 graus, o ângulo, eu tenho o lado oposto a esse ângulo. E o lado oposto é, no caso, o cateto, né? O cateto oposto, que vale x, certo? Então, qual a fórmula eu vou utilizar? Que tem o cateto oposto e tem a hipotenusa. Qual a fórmula que tem esses dois elementos? O cateto oposto e hipotenusa. Vai ser o seno, certo? Então, vou colocar logo a fórmula aqui, o seno de A, que é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, se eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, eu posso calcular o seno. Então, o seno de A, quem seria meu A? O ângulo de 30 graus, né? O ângulo de 30 graus. O cateto oposto é x e a hipotenusa 26, certo? Aí, o seno de 30 graus, eu tenho aqui na minha tabela que o seno de 30 graus, ó, é 1/2. Então, vou aqui colocar, substituir 1/2. É igual a x sobre 26, certo? Aí, fazendo aqui meios pelos extremos, vai ficar 2x igual a 26. X é igual a 26 sobre 2. X é igual a 13, certo? Aí agora eu vou ter outros exemplos aqui. Primeiro eu vou ver os elementos que eu tenho no ângulo. Eu tenho aqui o lado oposto ao ângulo de 90, que seria esse aqui, que é a nossa hipotenusa, certo? E tenho também o lado adjacente ao ângulo que eu quero trabalhar. Então, ele é o cateto adjacente, certo? Então, qual a fórmula que se usa
o cateto adjacente e a hipotenusa. É o cosseno, certo? Eu tenho aqui a fórmula do cosseno. Cosseno de A é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, certo? Aí agora, o cosseno, no caso de 60, né? Cosseno de 60. O cateto adjacente vale x e a hipotenusa vale 37, certo? Aí, quem é o cosseno de 60? O cosseno de 60 vale... Aqui, ó, cosseno de 60 vale 1/2. Então, é só substituir aqui, 1/2. X sobre 37. Faz mesmo pelos extremos, vai ficar 2x igual a 37. X é igual a 37 sobre 2. Aqui não dá para dividir, então vou deixar aqui x igual a 37 sobre 2, certo? Aqui eu tenho o cateto, eu vou ver os elementos que eu tenho. Tenho o cateto oposto ao ângulo 90 e tenho também o cateto adjacente. Então, qual a fórmula que eu vou usar? É a da tangente. A tangente de A é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? A tangente que eu quero encontrar é de 45 graus, né? Sobre o cateto oposto, que é x, não, igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 12. A tangente de 45, eu tenho aqui que a tangente de 45 vale 1. Tangente de 45 vale 1. Então, é só substituir aqui 1x sobre 12. Fazendo aqui mesmo pelos extremos, aqui quando não tem é 1, né? Então, vai ficar x igual a 12, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!